Consequências da separação. A separação de um relacionamento amoroso tem tremendas consequências. As consequências são grandes, são maiores, quanto mais o casal estiver conectado, quanto mais eles misturaram as suas vidas, se ligaram, se tornaram uma unidade. Então tem consequências muito grandes. Não tem nenhuma área da vida onde a gente realmente se entrega tanto e se mistura com alguém em tantas áreas diferentes. Quando a gente vai se envolvendo com alguém, vai se comprometendo com alguém, a gente vai unindo muitas áreas das nossas vidas. É a fórmula católica que diz na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então a gente vai muitas vezes progredindo nessa união. No início não, as pessoas se encontram fins de semana em bons momentos, mas cada um continua morando na sua casa, tem o seu grupo de amigos, suas obrigações econômicas. À medida que a pessoa vai se unindo à outra, essas coisas vão se misturando, vão se integrando. E pode chegar num grau de integração muito grande, vindo filhos, moradia, responsabilidades econômicas e o psicológico. Largamos de pensar eu e tu e a gente pensa nós. Não só o casal pensa nós, em grande parte, eles são tratados como uma unidade. Ninguém pensa em convidar um para uma festa sem convidar o outro. Economicamente, muitas responsabilidades são compartilhadas. E aí o casal compartilha círculo de amizades, ligações com parentes mútuos, planos para o futuro, férias, feriados, filhos, todas as responsabilidades e coisas boas que vêm com os filhos são compartilhadas. Então é uma união em muitas dimensões, em muitas áreas, e para separar tudo isso, a coisa pode ser muito trabalhosa, muito difícil e muito sofrida. E a primeira grande consequência é no psicológico, é um choque. E a pessoa, então parece que o mundo dela desabou, ruiu, e agora? Ela está no limbo. Ou no inferno, né? Muitas vezes é pior que o limbo. E nessa fase, então, início de separação, muitas vezes a pessoa está tão abalada psicologicamente, emocionalmente, cognitivamente, que ela nem consegue ter energia, motivação para outras coisas. Ela não consegue pensar em nada, né? Às vezes não consegue dormir, trabalhar, então ela fica em estado de choque muitas vezes. É um abalo muito grande e demora para ela ir se recuperando. Às vezes é preciso de medicação, dependendo do grau de abalo, se a pessoa não consegue dormir, não consegue trabalhar, está irritadiça, desanimada, muito triste. Às vezes ela não tem estrutura psicológica para aguentar tamanho impacto, tamanho terremoto. Então, claro que isso eu estou falando num caso genérico. Alguns já ouvi a comparação que uma separação desse tipo que eu estou comentando equivale à perda de um ente querido muito próximo. Tal grau o impacto disso aí é muito grande. Claro que nem sempre é assim, então tem muitas nuances. Se é logo no começo do relacionamento, o casal ainda não tem filhos, o casal ainda mantém uma opção de coisa de separado, aí não é tão dramático. Então, quanto menos áreas da vida eles misturaram, menos dramático fica. Embora no início a paixão às vezes seja grande, seja muito intensa, que também pode trazer muitas consequências. Então, mas tem muitas nuances. Eu, por exemplo, já atendi vários casais que eu brinco que separaram na véspera.
O que é isso? O relacionamento foi se desgastando, cada um foi tendo vida em separada, foi amigos em separado, interesses em separado, e foi perdendo o interesse mútuo na área romântica, na área sexual, até na área amistosa foi chamado esvaziamento. O esvaziamento é a maior causa de separações. Quando há um esvaziamento, não é tão traumático, porque um já perdeu grande parte do significado para o outro, e cada um já foi refazendo a sua vida. Então, quando acontece a separação, muita coisa já andou. Mas muitas vezes não é assim. Aí outros casais, outro grande motivo de separação são brigas muito intensas, muito frequentes, muito agressivas. Aí a vida está um inferno. E isso que produz a separação. É uma das grandes causas, a segunda maior causa de separação. E existe uma outra linha de causas que produz o que a gente chama de morte súbita. É quando uma traição acontece, quando uma agressão física acontece, e aí o casamento termina subitamente. E tem outras nuances que precisam ser consideradas. Às vezes só um dos dois quer se separar e o outro não, um ainda descobre que ama o outro. Então existem várias nuances e cada um desses casos pode ter um encaminhamento diferente. E tem vários impactos. A separação dá para também esmiuçar os impactos. Alguns impactos são práticos. Aonde eu vou, como é que, quando o casal se complementa, um faz supermercado, o outro cuida de datas, um cuida do social mais, o outro cuida mais do econômico, são complementares quando há separação e a área que estava sob responsabilidade do outro. Quem que vai fazer o imposto de renda? Como é que faz supermercado? Então, uma porção nesses casos, quanto maior a complementação, cada um se dedica a uma coisa, ambos ficarão perdidos, porque a área que era do outro. Então acontece muito, onde eu vou morar, onde eu vou comer, onde lavar roupa, onde leva para consertar o carro, o computador não está funcionando. Então tem uma porção de tarefas e outras, aonde eu vou fim de semana, o que eu vou fazer. Então tem uma porção de medidas práticas e o nosso cérebro às vezes confunde, dá um mal-estar muito grande e às vezes por questões práticas. Eu tenho que resolver, então aquelas coisas que são práticas eu tenho que tentar resolver o mais rapidamente possível. O que eu vou fazer fim de semana, onde eu vou comer, onde eu vou lavar a roupa, quem vai levar o filho na escola e questões. Então isso então ajuda a pessoa a regularizar isso, ajuda muito como ela está se sentindo. Outras coisas não. Se calcula que demora quase 2 anos para a pessoa realmente sentir-se parecido com como ela se sentia quando era solteira. Porque tem aquela história, deixamos de ser eu e tu e nos tornamos nós. Para voltar a ser eu e tu psicologicamente, o futuro, o significado da vida, os planos para a vida, a companhia, quem me apoia, com quem eu conto, com quem eu me abro. Isso aí eu tenho que primeiro absorver a dissolução dessas coisas e depois me sentir em condições de refazer sozinho ou com outra pessoa parte desse grande mundo psicológico. E pode ser muito demorado, se calcula em média quase 2 anos, algumas pessoas às vezes não se recuperam nunca. Claro que tem gente também que se recupera antes. Então isso dá uma ideia das dimensões imensas que pode ter uma separação. E muitas vezes é necessário a ajuda de um psicólogo, porque às vezes a pessoa demora mais e não faz da melhor forma a absorção desse terremoto e também a reconstituição de uma vida significativa, com sentido, com planos, com alegrias, com energia. Então é isso. Então, até logo, um abraço.